Amém, glória a Deus. Obrigado mais uma vez por estar aqui nesta oportunidade. Agradecendo também a presença da minha esposa, Elizabeth. Fique em pé aqui. Hoje estou muito mais abençoado, com muito mais unção, pela presença da esposa. E quando a gente está sozinho, sempre falta algo. E nós vamos estar falando sobre família. E alguma coisa específica sobre o casamento. O casamento como uma aliança. E a maioria das pessoas chegam num casamento com ideias erradas e expectativas irreais, gerando problemas de relacionamento, frustrações, contendas, conflitos, dificuldades conjugais e, em 1/3 dos casos no Brasil, divórcio. Isso para casamentos assumidos civilmente, casados diante das autoridades. Tudo que eu falar relacionado a casamentos oficiais vale o dobro e mais um pouquinho para os não oficiais, os amaziados unidos. O índice de separação é mais que o dobro em relação àqueles que estão casados. Mas, especificamente, alguns mitos que nós vamos citar têm sido problemas. O primeiro mito é do príncipe encantado e a princesa deslumbrante. E, de repente, o príncipe engorda um pouco e depois do casamento, não sei porquê, os homens começam a vestir camisa de bolinha, né? Aquela bolinha. E de repente o príncipe vira um sapo-boi. E aquela princesa deslumbrante, de repente vira, eu não vou falar o quê, mas fica aqui com a sua imaginação. A outra tem a ideia, não, encontrei a minha metade. Metade da maçã é a outra metade. Para um pouquinho, olha para a pessoa do seu lado aí. Metade do quê? Totalmente diferente. O homem é sempre diferente da mulher. A sua necessidade física, a sua sexualidade, como é a libido, o despertamento, a questão da necessidade emocional, a tomada de decisões, a lógica. O homem é mais lógico, a mulher é mais intuitiva, tem personalidades diferentes, vieram de famílias diferentes, backgrounds diferentes, educações diferentes, expectativas diferentes, às vezes tem faixas etárias diferentes. Enfim, é tudo diferente. Tem nada de metade de maçã. É como pegar uma peça 16, largura 16, e aí você quer colocar numa peça número 7. E aí você pega aquela peça 16 e quer encaixar na 7, e não encaixa, e tem que ir por esmeril, e faísca para todo lado. Isso é o casamento. Porque não tem nada a ver com duas metades da maçã. Alguns entram no casamento achando que vão casar com outra pessoa. A pessoa do seu imaginário. Então, eles se casam com uma pessoa, e eles querem depois que a pessoa se transforme em outra, achando que vão conseguir modificar a pessoa depois do casamento. Querido, ninguém modifica ninguém. Só Deus pode mudar, e mesmo assim muda alguns aspectos, não muda a personalidade, não muda a educação, nem hábitos que vêm de família, muda o caráter. Mas, especificamente você, se está namorando ou se pensa em namorar, olhe bem, porque você vai casar com aquela pessoa, não com aquela pessoa melhorada ou modificada conforme a sua imaginação, porque isso não existe. Porque ninguém vai modificar a pessoa depois. Você casou com aquela pessoa. Outro mito é, se você realmente me ama, vai fazer o que eu quero. Como se o amor fosse condicional. Não é isso. Na Bíblia, no casamento, o amor é incondicional, não é manipulativo. Outro mito é a questão do amor, confundindo amor e paixão, e o casamento é baseado no amor, e é um amor incondicional. Não tem nada a ver com paixão. A paixão pode ir e vir, e é interessante que quando você ama, você se apaixona várias vezes em diferentes níveis. E essa é a chave, se apaixonar várias vezes pela mesma mulher, pelo mesmo esposo, pelo mesmo homem, muitas vezes no casamento. E isso é importante. Mas não podemos jamais querer basear o casamento numa paixão, porque senão sempre ele vai acabar.
Por isso que casamento é decisão adulta, não é coisa para meninos, não é coisa para adolescentes. Vem a paixonite de adolescente, vem e vai, e não podemos basear no amor romântico e ilusório de uma paixão, porque isso vai acabar, mas isso não é o amor. O amor, depois nós vamos tratar mais detalhadamente, é uma decisão, ato de vontade de alguém adulto, de um homem com H maiúsculo, uma mulher com E minúsculo, que decidiram viver não mais uma vida independente, duas vidas, mas uma única vida a dois. E existem muitos outros mitos, não vamos falar de todos eles porque não temos o tempo. Mas as crises certamente virão, e quase todo casal será tentado a pensar que o divórcio é a solução para encerrar os problemas e recomeçar uma nova vida com outro casamento. Afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz. A grande mentira que o diabo vende, e as pessoas caem nessa. Será? As estatísticas dizem que não. E contra fatos não há argumentos. Se 1/3 dos primeiros casamentos no Brasil terminam em divórcio, 70%, mais do que o dobro, dos segundos casamentos assumidos oficialmente, os amaziamentos já ultrapassam 85% de separação na segunda tentativa. 85%. Mas nos casamentos, no papel, assumidos, segundo casamento, 70% das vezes resulta em divórcio. Por que isso acontece? Os psicólogos do corpo e psicólogos e psiquiatras cristãos, da qual eu tenho vários amigos, médicos, psiquiatras, psicólogos, Ageu Lisboa foi um dos fundadores, muito amigo nosso. Eles estudaram a fundo o casamento, e numa publicação deles muito seletiva, um livreto, em que eles publicaram esse estudo do grupo de trabalho deles, chamado Airene, que em grego quer dizer paz. Eles estudaram a fundo milhares de casamentos e chegaram à conclusão que o casamento é um ciclo de 7 fases. E nós, então, percebemos que todos nós vamos passar por essas fases do casamento. 7 fases. Alguns casais, os que fracassam no divórcio, passam só por 4 casais. Mas em nome de Jesus, o seu casamento vai ter 7 fases. Profetize para a pessoa do lado. Se for marido, fala, o nosso casamento, se for a esposa, o nosso casamento vai ter 7 fases. Em nome de Jesus. E se você ainda não tem o candidato, você já profetiza, o meu casamento vai ter 7 fases em nome de Jesus. Já decreta isso, liga na terra, liga no céu, porque essa é a vontade de Deus. E então o casamento tem essas fases. E vamos exemplificar isso com alguns casais que vão ser os nossos atores para rapidamente ilustrarmos isso para ficar algo mais dinâmico. Então um casal que tem até 2 anos de casados aí do auditório, um casal com 2 anos de casado. Quem é? Isso, vem aqui rapidamente, fica à minha esquerda. Um casal com 4 anos, 3, 4 ou 5 anos de casado. Tem algum casal com 3 anos de casado? Tem também? Quem é que tem 3, 4, 5 anos de casado? Rapidamente, não é nenhuma pegadinha, não sou o Faustão não, nem o Gugu, pode ficar tranquilo. Isso, um casal que tem em torno de 5 anos, cadê? Cadê? Vem aqui à minha esquerda. Precisamos do casal, rapidamente. Quem que é? Tem essa idade de casamento. Tem nenhum casal aí? Bem lá para a esquerda. Casal com 5, 6 anos, com 3 anos, 2 anos. Não tenha vergonha. Vem aqui, seja corajoso. Venha fazer parte do script aqui dessa mensagem, você vai fazer parte. Isso, 7 anos, pode vir aqui, 7 anos. Isso, quem tem mais de 2 e menos de 7 anos, para ficar ao lado do Edmilton aqui. Aí, pode vir aqui, isso, corajoso, glória a Deus. Veio lá da galeria, esse casal é firme. Vocês são o terceiro aqui, vai vir um outro. O quarto casal não vou chamar, porque a fase da desilusão, ninguém está aqui. Qualquer semelhança, mera coincidência, está amarrado. Então, o quarto casal não tem. Quinto casal, quem tem 10, 12 anos de casados, algum casal que está nesse perfil.
Quem tem 10, 12 anos de casado já venceu, está na 5ª fase. Quem tem 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos de casado. Serve, 8 serve. Pode vir. Pode vir. Isso, glória a Deus. Já temos a 5ª fase. 6ª fase. Quem tem de 15 a 25 anos de casado. 20 anos de casado. Aqui, isso. Isso, que tá. Vai lá, cadê o marido? Só metade do casal não tá. Aqui. Isso, vai lá, cadê o maridão? Isso. Isso, pode vir. A esposa é corajosa, o marido tem que vir. Vem mais um pouquinho para cá. Isso, agora o casal que já completou bodas de prata, mais de 25 anos de casado. Um casal que já completou 24, tá bom, pode ser. Então um casal, bodas de prata aí, que está nas bodas de prata. Isso, já está vindo lá o casal. Casal aí. Então ele vai representar a 7ª fase. Então começando desse casal aqui, dá um sorriso. Ó, o sorrisão dele, faz assim, ó. Eu sou o cara. Ele quer todo dia. Então essa é a fase da lua de mel. Olha o sorrisão dele, olha o sorrisão dela. Ó, ela tá só feliz. Ele já está exagerando aqui. Eu não vou nem falar o que ele me falou aqui, porque é mentira, mas tudo bem. Sabe como é que é? Esse pessoal que tem 1, 2 anos de casado é muito papo, mas tudo bem. Funciona nessa idade, funciona. Então, 1 ano, 2 anos de casado, fase da lua de mel. Mas é variável isso. Eu já vi casais que essa fase durou minutos. No meio da cerimônia já estavam se estranhando. Outro dia chegou uma ficha lá para o nosso encontro de casais. Eu olhei e falei, mas como? 3 meses. 3 meses não pode fazer encontro. Tem que ter no mínimo 1 ano de casamento para ter um pouco de experiência. Não, pastor, é o seguinte, esse casal está separando, já está entrando no advogado. 3 meses. Já passou as 3 fases, está na 4ª, já consumando o divórcio. Falei, tá bom, então vamos aceitar esse no encontro. Porque as fases são muito rápidas. Mas, em geral, 1 a 2 anos está na lua de mel ainda. Lua de mel, tudo é cor-de-rosa, está lá nas nuvens, é só alegria. Mas, uma hora, começa a crescer um pouquinho aquela protuberância abdominal, começa a ficar mais pesado, e nas nuvens não comporta muito peso, aí você está nas nuvens, aí de repente você cai sem paraquedas. E você volta à realidade. E vê que não é bem o príncipe, não é a princesa, é de carne e osso. Encolhe aí. E ele começa a ver que ela também é de carne e osso, que não é nenhum anjo, nenhuma anja. E, de repente, começa, então, a perceber os defeitos. E aí, o casamento começa a ficar meio diferente. E aí você vem para a 3ª fase. 3ª fase. Faz assim. É do meu jeito. É do meu jeito. Aí você fala, não é do meu. Não é do meu. Então é a disputa pelo poder. É do meu jeito. Mas eu sei que o pastor Edmilton sempre tem a última palavra. Sim, querida. Já vai, meu amor. Não, estou brincando. Ele é um casamento bíblico. Ele é o cabeça. Mas essa fase da disputa pelo poder é uma fase que gera desgastes no relacionamento. Desgastes emocionais que nós enfrentamos. E aí então, casal fantasma, porque não tem ninguém nessa fase. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, fase da desilusão. Não dá mais, não amo mais, não era bem isso que eu queria. Eu tenho direito de ser feliz. Aí, os Sanbalates e as Jezabéis de plantão. Servos do diabo, que às vezes sem saber, mas sendo, porque são, vêm e dão aquele conselho, é mesmo, você tem direito de ser feliz. Olha, eu me separei e estou muito bem. Olha aqui, 3 Prozac por dia, 2 diazepam, um Valiozinho, um Rivotril à noite, e eu estou muito bem.
E vai falar, se separa mesmo. Aí o outro fala, é mesmo, é muito melhor ser solteiro, o homem não nasceu para ser prisioneiro. E vem aquelas ladainhas, aquelas mentiras, porque todo mundo sabe que estão destruídos e acabados. Mas, então, vem aquela ideia, separação. E aí alguns caem nessa armadilha do diabo chamada divórcio. E aí, depois vão recomeçar. Por que que 1/3 fracassa na primeira e 70% na segunda? Porque as mesmas fases que ele não conseguiu passar na primeira vez vão acontecer na segunda. Então o segundo relacionamento vai passar pela fase da lua de mel, só que tudo mais rápido. Vai passar pela volta da realidade, vai passar pela disputa do poder, carregando o baú de consequências emocionais, porque é problemas não resolvidos aqui dentro, não problemas físicos, mas emocionais e espirituais, é pedaço para todo lado, porque disse Deus, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, e foi feita aquela separação, e as consequências vêm, e carregando esse baú, ele chega na terceira fase, disputa pelo poder de novo, já está desgastado, tem amarguras do relacionamento anterior não resolvidos, se tem filhos, os problemas são ainda maiores, e então fracassa de novo. Porque não é a solução uma nova tentativa. A solução é perseverar. Porque disse Jesus, o que Deus uniu não separe o homem. E em Cristo qualquer casamento dá certo. Porque o casamento é de Deus. E na medida em que você é dirigido por Cristo, ele é dirigido por Cristo. Na medida em que você é dirigido por Cristo e ela é dirigida por Cristo, Cristo controla e restaura. E vem a quinta fase da renegociação e reconciliação. Renegociação através do diálogo. Qualquer situação pode ser resolvida e pode se tornar satisfatória para os dois através do diálogo. E reconciliação, qualquer passado pode ser apagado pelo Espírito Santo do seu coração através do perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e o Senhor que nos perdoou é capaz de fazer com que nós perdoemos qualquer pessoa em qualquer situação. E então, quando há o diálogo e o perdão, e o casamento vai sendo reconstruído pelo Espírito Santo, então se chega à sexta fase, fase do fortalecimento da relação, do amor que é compromisso. Compromisso, porque o amor é decisão, é compromisso, não é simplesmente o sentimento. E a paixão volta. E a coisa vai ficando melhor. Porque em Cristo não tem limite para o casamento, meu querido. É cada vez melhor. Faz 20 anos que nós estamos casados e agora são os melhores anos. Não é lá na lua de mel, agora é melhor ainda. Porque o casamento é como vinho, vai ficando melhor com o tempo, principalmente em Cristo. E você chega na sétima fase, a fase da frutificação, que também continua crescendo. Porque tudo aquilo que você semeou, você vai colhendo. Tudo aquilo que semeou, você vai colhendo. Tudo aquilo que você plantou, você vai colhendo. A sua esposa vai colhendo, o seu esposo vai colhendo. Vocês vão colhendo e vão plantando mais. E a frutificação, a felicidade, o amor, a harmonia, a compreensão, o prazer, a realização, os frutos de Deus na sua vida, no seu casamento, vão acontecer. Por isso que você vai ter um casamento de 7 fases em nome de Jesus. Vamos aplaudir os nossos atores aqui. Deus abençoe. Pode sentar. Efésios capítulo 5, versículos 31 a 33. Vamos falar de algo que é um mistério de Deus. A aliança. Esse mistério é algo que nós sempre, eu pelo menos fico com temor e tremor todas as vezes que eu falo desse assunto, porque é um assunto que é muito especial para o coração de Deus. Deus é um Deus de alianças. E todas as vezes que nós falamos de alianças na presença do Senhor,
é algo muito sério, é algo espiritual, é algo muito forte. Porque Deus é um Deus de alianças, nós somos salvos porque Deus fez uma aliança com Adão, depois fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, e disse: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E Deus honra essa aliança. Nós somos salvos por causa da nova aliança, eterna aliança pelo sangue de Jesus. E o casamento é um reflexo de tudo isso. Então o casamento é uma aliança de amor incondicional. Veja em Efésios capítulo 5, versículos 31 a 33, que a palavra de Deus é clara nesse sentido. Efésios capítulo 5, 31 a 33. Paulo evocando Gênesis, da criação do casamento, e a frase proferida pela boca de Deus na instituição do matrimônio. Eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Casamento é uma aliança. Aliança é muito mais do que um contrato. Um contrato envolve um acordo entre duas pessoas diante da sociedade civil, de acordo com as leis que são mutáveis e podem ser quebradas como acordo. As leis permitem, aliás, que o contrato seja quebrado, desde que respeitadas certas cláusulas. O tratado pode ser destratado, tornando sem efeito o que foi efetivado no passado. Assim a lei determina e permite que se faça. Então existe o divórcio. Foram casados, se divorciaram, não são mais casados. O contrato de casamento acabou, tornou-se sem efeito, como um contrato de trabalho, como um contrato de compra e venda, que existe uma desistência ou inadimplência e se faz um distrato anulando o contrato anterior. Seja como for, é um contrato humano que pode ser desfeito. A aliança é muito mais do que isso. Porque a aliança é um pacto. E pacto é um acordo sagrado, é um compromisso de gente grande, um compromisso de homem, com H maiúsculo, de mulher com M maiúsculo, que envolve a própria honra, é uma palavra de honra. Na antiguidade, os povos faziam alianças, e essas alianças eram seladas com o sacrifício de animais. E havia muitos rituais de alianças. Num deles, que era comum nas sociedades do Oriente, o patriarca de um clã que estava em aliança com outro clã, ele ia até a frente, os dois patriarcas se matavam um animal, seccionavam ele no meio, afastavam um pouco o animal. Eles estabeleciam a aliança andando em torno dos dois animais, passando pelo meio, fazendo um 8, e pegavam o sangue do animal, esfregavam as suas mãos, e então estava selado o pacto de aliança entre os dois povos, e um prometia fidelidade ao outro: se alguém combater vocês, nós vamos combater, os seus inimigos serão os meus inimigos, os seus amigos serão os seus amigos, o meu povo será o seu povo será o meu povo. E juravam essa fidelidade, e cada um advertia o seu clã. E assim como foi feito com este animal, assim seja feito com qualquer um que for infiel a esta aliança. E era uma aliança
feita na presença de um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus pagão, feita em nível humano, e tinha essa seriedade porque a aliança é algo sério. E o casamento é uma aliança de amor incondicional, de um homem e uma mulher, de viverem uma única vida a dois, não mais duas vidas. E precisamos fazer a nossa parte, como cônjuge, como marido e como mulher, para que esta aliança seja bem-sucedida e o projeto de Deus se cumpra. E algumas atitudes precisam ser feitas. Em primeiro lugar, precisamos manter a privacidade e a autonomia como uma nova família. Deus estabeleceu uma lei acerca do casamento, que é a lei da privacidade e da autonomia. Disse Deus: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Deixar significa cortar o cordão umbilical de dependência, com uma autonomia e independência geográfica. Não deve ficar debaixo do mesmo teto em hipótese alguma, até mesmo no mesmo terreno, no andar de cima ou nos fundos, não é o ideal. Isso é muito comum lá em São Paulo, por aqui já é menos comum. Mas são situações em que o casal não tem o seu espaço, e o casal precisa do seu espaço para poder deslanchar. O casal precisa de independência emocional. A fonte de segurança e satisfação tem que ser a sua esposa, o seu esposo, e não os pais e outros parentes, amigos ou amigas. O melhor amigo, a melhor amiga, a pessoa mais querida, mais próxima, tem que ser essa pessoa que você é um com ela. Independência financeira, é lógico que implica em perdas e dificuldades de adaptação no início, porque os seus pais, com quem você se compara no estilo de vida financeiro, já vinham de uma história de 25, 30 anos. Eles estão no 25º, 30º degrau, você está no primeiro. Você não quer estar no mesmo patamar financeiro de alguém que está no 30º degrau. É lógico que ele vai estar mais alto. Então, você deve viver de acordo com a sua realidade. É melhor, mais saudável para o seu casamento, viver com um orçamento apertado e andar com as suas próprias pernas, do que ter dependência financeira. Porque quem coloca o dinheiro acaba colocando a colher também para interferir. E isso acaba não sendo saudável, porque é preciso que haja uma independência de comando. Ouçam os conselhos dos experientes, dos líderes espirituais, dos seus pais e sogros. Use a sabedoria deles, mas converse como marido e mulher. Orem a Deus e tomem as suas próprias decisões, porque é assim que se cresce como casal. Segunda atitude que precisamos fazer para que essa aliança dê certo e vá avante é cultivar o amor mútuo. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, fala sobre este amor, que é o amor sacrificial, o amor ágape, que é a base do relacionamento, porque é o mesmo amor que Cristo demonstrou para com a igreja, para com toda a humanidade. Que amor ele demonstrou? O amor sacrificial, ele se deu por nós, e precisamos nos dar para o outro. Essa é a chave do sucesso, porque se você tomar a iniciativa, tome a iniciativa, o amor gera amor, e então você vai vencer. Por isso que quando um dos dois toma uma posição firme, tem uma repercussão tão grande, a ponto de Paulo dizer que mesmo o casamento com o incrédulo é santificado pelo crente. Porque há um poder tremendo na sua vida, porque você não é mais dois, mas um só, e você tem Cristo. Então, de alguma maneira, o seu relacionamento, ainda que o outro não seja crente, ele é abençoado e santificado, não é amaldiçoado, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Cristo é poderoso para operar a salvação também em qualquer vida, mas não fique pregando a palavra, porque a Bíblia diz que as mulheres de esposos não crentes devem ganhá-los, conforme 1 Pedro 3, sem palavra, pelo bom testemunho cristão, e não com a pregação de muitas palavras. Mas jejue e ore, e seja sábia
convidando pessoas de fora, para estes sim, pregarem a palavra e estabelecerem relacionamentos com estes que precisam ser ganhos para Cristo, sejam seus pais, seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas, seus esposos, porque Deus vai ouvir e responder suas orações. É preciso também estar com uma conta corrente positiva no relacionamento para que o amor seja fortalecido e cultivado. O amor é aquela plantinha que precisa ser regada com pequenas atitudes diárias, expressões de amor. E precisamos estar com a contabilidade positiva, porque entrar no cheque especial é uma roubada, ele te come pelas pernas. Então é preciso elogiar mais do que criticar. É preciso enxergar mais qualidades e falá-las do que defeitos. Nós não somos treinados para isso. Por exemplo, pense em 3 defeitos do seu marido e da sua esposa. Tem gente já contando o dedinho do pé, né? Passou em 10, já está em 15, 20. Agora pense em 5 qualidades e vá listando aí com o seu dedo. Eu já pensei em 5. Quantos já pensaram em 5? Levante a mão. Menos de 5% do auditório. Por quê? Porque nós somos treinados para ver defeitos e ficar criticando. Porque nós fomos educados assim, não toca, não mexe, não isso, não isso, não isso. E precisamos impor limites, é verdade. Mas precisamos também elogiar. E dentro do casamento, precisamos investir para que a sua conta esteja positiva. Coloque créditos emocionais, elogiando, vendo qualidades, expressando amor. Porque senão você vai estar descoberto. E o seu relacionamento vai enfraquecer, ele precisa ser fortalecido. Dê atenção especial, satisfaça as necessidades emocionais do esposo e da esposa. A Bíblia diz aos maridos que devem amar as esposas como Cristo ama a igreja. A Bíblia também diz às mulheres mais velhas que ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos e a respeitarem a eles, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, de 4 a 5. Portanto, o amor é algo que deve acontecer entre marido e mulher. Demonstrar interesse e apreciação pelo outro no relacionamento sexual. Manter a chama acesa do romantismo. Lembra como era do namoro? Tem que restaurar tudo isso. E expressar as linguagens do amor para o seu cônjuge. Há algumas linguagens que são universais do amor. Dar e receber presentes. Tem 1 ou 2 que falam mais. Dar e receber presentes a pessoas que se sentem amadas assim. Palavras de afirmação a pessoas que precisam ouvir que você elogie e fale. Homens que precisam, as mulheres sempre gostam disso. Não basta que você faça e não fale, você tem que falar, porque senão sua esposa não vai se sentir amada. Tempo de qualidade, dando atenção e parando tudo. Servir com atos de serviço em que você mostra que o outro é importante, servindo a ele. E 5º lugar, o toque, beijos, abraços e o sexo para os casados são importantes. Maneiras de expressar amor, e para algumas pessoas, uma dessas 5 é a principal, e existe uma segunda que também fala forte, outras falam menos. Você precisa descobrir isso e aprender a comunicar bem essas questões. Tem um ótimo livro a respeito do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Isso vale também para a educação de filhos adolescentes ou menores, que essas linguagens são universais. E então o amor vai fluindo dentro de casa. As coisas são colocadas em ordem, porque você decidiu amar. Amar é um ato da vontade. Amar é uma decisão adulta. Amar não é um sentimento que vem e vai. O amor é uma decisão. Por que você ama o seu filho ou sua filha? Eu pergunto para você, quem tem filho e filha aqui? Levante a mão. Você ama o seu filho incondicionalmente ou só se ele fizer o que você gosta? Quem ama incondicionalmente? Todos nós amamos incondicionalmente. Por quê? Porque ele é nosso filho. E nós decidimos
amá-lo. Nós decidimos amá-la porque é nossa filha. Independente do que fizer. Mas eu digo para você, um dia os filhos vão cortar esse cordão umbilical e construir novas famílias. Não vão estar mais debaixo da sua família. Vão ser parentes. Você vai ser o pai, a mãe, o sogro, a sogra. Mas você com a pessoa que está ao lado no casamento, nunca vai acontecer isso. E o seu relacionamento hoje é mais forte e profundo, porque o maior relacionamento, o mais forte e profundo que existe debaixo do céu, é o de um marido e de uma esposa. Porque disse Deus, não serão dois, mas uma só carne. Deus estabelece esse relacionamento como o principal. E na medida que esse relacionamento está sendo realizado com desenvoltura, todas as outras coisas vão se encaixar. E Deus vai restaurar o amor, porque este amor é uma decisão, é um ato de vontade, independente do que faz, do que pensa, do que diga. Eu vou amar porque eu decidi amar, porque eu tenho uma aliança de amor, porque esta aliança foi realizada na presença de Deus, porque o Espírito Santo se move em mim, porque Deus me capacita e eu vou vencer pelo amor. Porque todas as vezes que você toma essa atitude, o seu casamento se torna uma bênção. E você se torna um vencedor e leva a vitória para todas as gerações que são abençoadas por um casamento que se torna uma referência. Assim como muitas gerações são amaldiçoadas quando casamentos são destruídos. Portanto, algumas práticas diárias, 6 palavras mais importantes. Eu admito que cometi um erro, humildade. 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho, elogiar as coisas que os outros fazem. O tempo todo, maridos e esposas fazem coisas que precisam ser reconhecidas. 4 palavras mais importantes. E a sua opinião? Você é uma bênção. São 4 palavras importantes para você dizer. As 3 palavras mais importantes. Eu a amo. Eu o amo. As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. A palavra mais importante. Nós. Porque disse Deus, não são 2, mas uma só carne. Mas todo relacionamento envolve desgastes. E essa aliança muitas vezes balança. E então precisamos entrar com o perdão incondicional de Deus. Essa é a diferença de um casamento com Cristo. Como Cristo me perdoou, Cristo me capacita a perdoar. O casamento cristão chega num nível muito mais alto que o não cristão jamais poderá chegar. Porque Cristo nos capacita a amar e a perdoar. Aceitação incondicional. Aceita-me como eu sou, que eu serei como tu queres. Perdão no dia a dia. 70 vezes 7, quanto é na matemática de Deus? 70 vezes 7? Não é 490 na matemática de Deus. Na matemática de Deus é infinito. Porque na matemática de Deus, 70 multiplicado por 7 é igual a infinito. É isso que Jesus quis dizer quando Pedro lhe perguntou em Mateus 18, 21 a 35, pouco antes de falar sobre o divórcio e estabelecer que o casamento é uma aliança. O Espírito Santo inspirou a Mateus a registrar Mateus 18, 21 a 35, em que Pedro chega e pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes. Estava indo muito além dos rabinos judeus que ensinavam perdão 2 ou 3 vezes no máximo, as escolas judaicas de ensino sobre a lei. Pedro pergunta: até 7 vezes? E Jesus disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E conta a história de alguém que foi perdoado por muito e depois não perdoou o outro por um pouquinho. E no final do versículo 35, Jesus conclui dizendo: assim meu Pai Celestial fará a cada um de vocês, se não perdoarem uns aos outros de coração. É preciso perdoar sempre. Jesus nos deu exemplo. Colossenses 3,13. Se alguém tem alguma queixa contra outro, perdoe, assim como Cristo te perdoou. Cristo estava na cruz, com os braços estendidos, orando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não temos o direito de não perdoar. E Cristo é capaz de curar a ferida da sua alma, do seu coração, e te dar um coração novo, e te restaurar.
Por isso que a oração e a vida espiritual formam a chave para uma relação forte, unida e profunda, que ajudarão o casal a vencerem juntos todos os obstáculos e alcançar a felicidade planejada por Deus para o casamento, porque isso inclui a aceitação e o perdão incondicionais, mas para que isto flua, que esse relacionamento flua no dia a dia, em amor e em perdão, precisamos de algumas dicas práticas. Eu gostaria de deixar 5 dicas bem práticas, para que você tenha oportunidade de vivenciar e cultivar esse amor, oportunidade de vivenciar e expressar esse perdão no seu dia a dia. Nós vivemos na sociedade moderna uma correria tão grande, e se nós não priorizarmos o casamento, não priorizarmos o nosso tempo com Deus, nós simplesmente não teremos tempo para Deus, não teremos tempo no casamento. Então desliguem a TV e o computador. Inimigo número 1 do relacionamento conjugal, da saúde no amor, do casamento, do perdão dentro de casa, da cura das feridas, é a televisão e o computador. Por isso, desligue. Não dá para ter profundidade de relacionamento ou comunicação com a televisão ligada. Ela vai roubar o tempo e a influência vai ser maléfica. A mesma coisa do computador. Segundo, tenha o hábito de irem juntos para a cama. Ali no quarto você pode expressar coisas mais profundas. Você pode manter acesa a chama do romantismo. Você pode ter uma vida sexual feliz e ativa. Mas se um dorme meia-noite e o outro dorme às 9 da noite, como é que fica? Terceiro lugar, orem juntos diariamente. Quanto mais unido com Cristo você estiver, quanto mais unido com Cristo o seu cônjuge estiver, se nós estamos longe, ficamos longe um do outro. É o triângulo em que Cristo é a referência. Se eu vou me aproximando de Cristo, e a minha esposa vai se aproximando de Cristo, nós estamos juntinhos aqui com Cristo, porque Cristo une. Então, quanto mais você estiver orando juntos, menos o diabo vai ter espaço para atacar você e os seus filhos, esse relacionamento. Quanto mais vocês estiverem unidos e orando, mais amor vai fluir, mais unção do Espírito Santo, mais cura, mais restauração, mais intimidade, mais alegria. Portanto, orem juntos diariamente. Cada lar é uma extensão da igreja. Cada lar deve ter um altar e adorarem a Deus, orando ali, manifestando a vida de Cristo na família. Orem juntos. Quarto lugar, planejem tempo a sós juntos. Para que esse relacionamento flua, é preciso de tempo. É preciso ter espaço. Quinto lugar, acerte as diferenças antes de encerrar o dia. Não deixe que raízes de amarguras venham a contaminar o coração. Chegue antes de terminar o dia, nesse momento lá no quarto. Querido, me perdoe, eu te ofendi, eu não te atendi, eu te desobedeci, eu te desrespeitei. Querido, me perdoe. Querida, me perdoe, eu fui grosso com você, eu falei duro, eu não fiz o que você me pediu, me perdoe. Para encerrar as diferenças ali mesmo e não deixar que aquilo venha minar. Porque Efésios 4:26 diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos, mas não pequeis. Porque você tem que perdoar no mesmo dia, senão vira uma raiz de amargura. E acontece o versículo 27, que Paulo recomenda para não darmos esse espaço. Versículo 27 de Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Quando você não perdoa e guarda a mágoa, você dá um espaço para o diabo minar o relacionamento e enfraquecer sua vida espiritual e o seu casamento através dessa amargura que ele vai tocar o dedo dele maligno, lançando setas e pensamentos naquela área em que não foi tratada. Mas em Cristo, Deus restaura, Deus cura o coração, Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. E a quarta atitude que devemos ter é honrar a aliança feita na presença de Deus. Malaquias 2, 14 a 16, Deus diz claramente que Ele odeia o divórcio e que Ele foi testemunha sim da aliança feita na mocidade do casamento.
não importa o contexto, não importa a situação, se é possível conservá-lo, se é possível continuar, se é possível restaurá-lo. E para Deus todas as coisas são possíveis, então honre esta aliança, porque a bênção naquele que honra a aliança, porque Deus é um Deus de alianças, e abençoa todos os que honram as suas alianças, e esta aliança chamada casamento é algo muito importante para o reino de Deus. A família é a menina dos olhos do Senhor, porque a igreja é um reflexo da família do céu. Se a igreja é constituída de famílias, e o diabo quer destruir a família, e tem jogado a família no lixo, querendo que o casamento nada valha, que troquemos de esposos por qualquer motivo, numa deterioração moral e espiritual, mas conosco não pode ser assim, porque Deus tem nos ensinado pela sua palavra, que o casamento é uma aliança. Jesus foi categórico em Mateus 19:6, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Claro que há situações em que a Bíblia permite prostituição, abandono, mas mesmo assim o ideal de Deus é o perdão e a restauração. Um casal estava separado há 25 anos. As filhas, duas professoras, fizeram um encontro, tiveram seus casamentos restaurados. E o testemunho foi tão forte que a mãe se animou a fazer um encontro, 25 anos separada de um alcoólatra. E elas falaram com a mãe, falaram com o pai, e eles aceitaram irem para o encontro, e estavam 25 anos separados. Fizeram um encontro de casais conosco, se perdoaram, ele aceitou Jesus, 3 meses depois estavam vivendo juntos, e eu estive no funeral de cada um deles, porque viveram juntos até o final de suas vidas. Não há impossível para Deus. Deus é um Deus de aliança. Não importa como está a sua aliança, Deus é poderoso para restaurar. Esses dias aconteceu algo que cortou meu coração. A filha de um pastor que se divorciou porque o marido adulterou e sumiu e disse que não queria nada. E passaram-se 5 anos, ela depois de 2 anos divorciou, conheceu um homem de Deus na igreja, e estava casada fazia 1 ano ou 2. E de repente, bate na porta do pai, porque não sabia onde ele estava morando, achava que estava morando ainda com o pai. Bate na porta, o ex-marido, convertido, cheio do Espírito Santo, e falou: olha, Jesus salvou minha vida, e eu quero restaurar essa aliança que eu fiz com a sua filha. Filha de um pastor, já estava casada com outro homem. Eles tiveram que confessar o pecado, sim, porque nunca foi o plano de Deus que tivesse havido aquela separação, nem aquele casamento naquele contexto. Mas nós somos imediatistas e valorizamos mais o homem do que Deus. Valorizamos mais as coisas relativistas do que o absoluto de Deus. E a palavra de Deus não admite tergiversação e manipulações e distorções em relação às suas alianças. Deus é um Deus de aliança, e devemos honrar estas alianças. E Deus estabeleceu o casamento como uma aliança de amor incondicional, em que você precisa ter o seu espaço para que ela cresça. Você precisa cultivar este amor, que é um amor, que é uma decisão e não um sentimento, expressando através das linguagens que fale ao coração do seu esposo, da sua esposa. E precisa exercer o perdão incondicional, assim como Cristo te perdoou. E estando unido com Cristo, você estará unido de uma forma que pode a sociedade inteira se deteriorar
Pode se levantar o diabo, pode mudar a lei, pode mudar os tempos, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua aliança permanecerá em pé. Porque Deus é um Deus de aliança. Honre esta aliança, chamada casamento. Mas não é fácil. É preciso pagar um preço. E é preciso do esforço, do compromisso, do empenho, da honra, da decisão, da chegada, para que vençamos todas as adversidades e o adversário e estejamos chegando diante do Senhor e oferecendo a Ele: Senhor, está aqui a aliança que o Senhor foi testemunha. Eu fui fiel nesta aliança, eu santifiquei essa aliança, eu paguei o preço e eu desfrutei das bênçãos dessa aliança. Fique em pé agora, abrace o seu esposo, a sua esposa, se ele está presente. Vamos ter um momento agora de renovação e restauração. Pode ser que seu esposo, sua esposa nem seja crente, ou pode ser que ele nem esteja aqui. Pode ser que você ainda não esteja casado, mas breve você estará. Eu abençoo sua vida com um casamento abençoado. Então que você já tome um propósito de fazer do seu casamento, ainda que seja futuro, uma aliança de amor incondicional. E se houve problemas, se houve quebra, se houve mágoas, se houve dificuldades, vire para a pessoa que está ao seu lado, ou se ela não está presente, declare aí. Se ela está presente: querida, me perdoe, querido, me perdoe. Queridos, é necessário falar. Eu tive um tempo, não foi com o meu esposo, foi com o meu pai, que ele me fez sofrer muito no casamento da minha mãe, que não dava certo de jeito nenhum, porque os dois brigavam muito. E eu tive uma dificuldade muito grande de perdoar alguém, e era o meu pai. Enquanto eu, com a minha boca, não disse: eu perdoo o meu pai por me abandonar, por me fazer sofrer, por eu não ter estudado como eu queria, porque ele não me deu condição disso, eu sofria muito. Eu era uma pessoa parecendo uma avestruz, com a cabeça enfiada no buraco sempre. A partir do momento em que eu decidi falar: eu perdoo o meu pai por ter feito essas coisas, e que, lógico, que só foi com a direção e o poder de Deus, porque era muito difícil eu dizer que a mágoa era muito grande, o câncer que eu tinha dentro do meu coração era maior ainda, por causa da falta de perdão. Aí as coisas mudaram. Eu fui sarada na minha alma. Foi a minha alma que foi sarada. Então, queridos, se você diz: é tão difícil dizer perdão, há poder nas nossas palavras. A própria palavra diz isso. Não retenha agora o seu perdão. Libere. Libere o seu perdão nesta noite, para que você seja sarado da sua alma. Esse ato aqui não é algo assim, só porque o pastor está pedindo. Mas é um ato de você ser curado na sua alma, no seu intelecto, na sua vida. Faça com algo que realmente vai extirpar todo o câncer que está dentro da sua alma. Amém? Amém, glória a Deus. Então declare aí. Você já pediu perdão? Se você não pediu, vire para seu esposo ou esposa e diga: querido, me perdoe, querida, me perdoe. Em nome de Jesus, todos os atos do passado, me perdoe. E então você declare agora: eu perdoo, em nome de Jesus. Meu esposo, perdoo pela rejeição, perdoo pela traição, perdoo em nome de Jesus a minha esposa, por me rejeitar, me negar. Eu rejeito em nome de Jesus, eu perdoo a rejeição em nome de Jesus, eu perdoo em nome de Jesus. Declare isso e nós vamos estar agora orando pela renovação da aliança que Deus quer fazer na sua vida. Mas declare: eu perdoo em nome de Jesus. Declare, fale com a sua boca agora. Você está magoado com seu pai, com sua mãe? Também perdoe, seja curado.
Aproveite a oportunidade que o Espírito Santo está lhe dando. E diga agora, você que está casado, diga agora: Senhor Deus, eu coloco a minha aliança com o meu cônjuge na tua presença, porque o Senhor disse: não serão dois, mas uma só carne. Senhor, venha renovar. Senhor, venha abençoar. Senhor, venha curar o meu coração, para que esta aliança seja restaurada no poder do Espírito Santo. Cura o meu coração e encha-me de amor, de esperança, de fé no teu poder e nesta aliança que foi feita na tua presença e que o Senhor está renovando e está restaurando neste dia, em nome de Jesus. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos na tua presença, ó Deus, esses casamentos que são colocados diante de ti, ó Deus, marido e mulher presentes. Alguns são uma das partes presentes aqui, Pai. Só o marido, só a esposa. Deus, não importa, o Senhor sabe que um é santificado pelo outro. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, receba esta oração e que seja ligado na terra. Nós ligamos na terra, seja ligado nos céus. Pai, uma renovação dos casamentos, das alianças diante do teu trono de graça, e sejam revestidos da tua armadura, e todo o poder de destruição de Satanás no passado, toda maldição, toda acusação, toda potestade que encontrou espaço, seja repreendida no nome de Jesus. Eu declaro que são restaurados esses casamentos, são abençoados, são fortalecidos, são unidos os casamentos dos pais, dos filhos que intercedem pelos seus pais também. Deus, em nome de Jesus, são restaurados os casamentos, são abençoados com perdão, com união, com humildade, com misericórdia, com graça, com unção, com prazer, com alegria, com harmonia, com paz, com intimidade, com prosperidade. Deus, seja a tua bênção numa aliança vitoriosa, porque o Senhor zela pelas alianças, e o Senhor está zelando e restaurando estas alianças. Pai, nós entregamos tudo em tuas mãos e já te agradecemos, certos da vitória, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Vamos estar cantando isso, cantando esta renovação da aliança. Glória a Deus, aleluias.